Olá, meus amigos, cá estamos nós para vos falar hoje um bocadinho também, antes da introdução e do nome do nosso episódio de hoje, os nossos encontros com a história. Como sabem, a minha abrangência cultural realmente é alargada e eu falo de muitos temas, os mais variadíssimos. São aqueles que culturalmente também me são muito ligados à minha maneira de ser e ao meu interesse. E, portanto, tanto posso falar de um assunto português ou de um assunto sobre extremoso e sobre história, minha terra natal, como vos posso falar de um outro caso qualquer, o caso vertente do último episódio sobre a Vera Cruz de Marmelar, esse símbolo extraordinário do Santo Lenho, do Linho Crucis, que está realmente na aldeia de Marmelar, no concelho de Portela, da Ordem dos Hospitalários, como vos posso falar, como já tem acontecido, do nosso Bartolomeu do Gusmão, o Padre Voador, sobre o Egito, cozinha milenar, os variadíssimos temas dos mais abrangentes, porque já uma vez tinha dito que se fizesse um vídeo por dia talvez era pouco ainda para vos falar das mais variadíssimas coisas que eu estou convencido que eram do vosso agrado e continuam a ser do vosso agrado, e eu agradeço essa vossa presença e o vosso gosto por estas produções, porque são produções que são mais ilustradas, propriamente não é só a parte escrita, os meus textos, que não me deixei de os fazer, mas estas, com toda a roupagem figurativa das gravuras, tornam-se realmente mais atrativa, mais elucidativa, e vamos quase pautar a ideia que é uma verdade, que uma imagem vale mais que mil palavras. Não será na totalidade assim, mas associado ao que é o narrado, tem muito valor. Portanto, o dia de hoje, o próximo episódio, vamos ter um episódio novamente sobre o Japão. Portanto, tivemos um sobre o Japão milenar, em que eu faço uma descrição quase de uma narração de um conto inventivo, mas que falo nomeadamente no que é a arte do Kenjutsu, a arte do chá e as cartas Tensho. E este episódio de hoje volta ao Japão, aos primórdios do Japão, 1546, a chegada dos portugueses ao Japão, e esses 476 anos que já lá vão, que se realizou este ano, desde essa chegada no grande intercâmbio com esse grande país, que é o chamado País do Sol Nascente, o Japão milenar, em que tem tanta coisa para vos dizer e que a pouco eu vou intercalando com outros episódios sobre outros temas que vocês vão gostar e têm gostado, e vamos fazendo esta caminhada juntos, e fico muito feliz por contribuir com alguma coisa culturalmente para a vossa apreciação e para o vosso debruçar sobre os vários temas. Obrigado, queridos amigos, e até breve. Portugal e Japão, episódios de um relacionamento secular. Em 1543, os portugueses chegaram à ilha de Tanegashima, sendo os primeiros europeus a estabelecer contacto com o Japão. Durante o século XVI foi grande influência portuguesa no país. Os japoneses eram muito curiosos e ávidos de conhecimentos. No contacto com os portugueses, ganharam então uma noção correta da configuração do planeta, dos seus continentes, povos e oceanos. Os portugueses eram chamados de Nambã, ou bárbaros do sul, nome adequado, já que estes novos visitantes chegaram de navio, vinham do sul e o seu comportamento rude era considerado inapropriado pelos japoneses. Quando os portugueses chegaram, traziam espingardas, e os japoneses ficaram muito impressionados com estas armas e a sua eficácia bélica. Estas armas de fogo seriam então importantes para eles para combater a pirataria. Aprenderam então novas línguas, como o português e o latim, adquiriram novas noções estéticas e diferentes estilos artísticos: a pintura a óleo, a matemática, a geografia, a engenharia e a música. Passaram a conhecer e a usar o relógio, o vidro, os espelhos e a lã. Experimentaram um novo tipo de farmacêutica e medicina e conheceram um novo estilo urbanístico.
Ainda hoje, não só existem as palavras de origem portuguesa, como também é notória a influência do traje português da época em certas peças japonesas. A adoção do botão, butan, e o uso da capa do gibão, juban, no Japão, um tipo de roupa interior e geralmente de cor branca, era para usar debaixo do kimono, são disto exemplo. Existem muitas palavras japonesas de origem portuguesa, tais como bater em padre, bater a bateira, bidor o vidro, birô do veludo, botão, botão, moranco, balanço, joro, jarro, juban, gibão, caruta, carta, capa, capa, compeito, confeito, crisutã, cristão, oranda, holanda, urugã, órgão, pão, pão, chambon, sabão, tabaco, tabaco, tempura, tempero ou tempuras. Em 1590 foi introduzida no Japão uma impressora com caracteres móveis. Os caracteres, blocos de madeira ou metal, onde estão esculpidas e fundidas as letras, também se passaram a produzir com caracteres japoneses e serviram para imprimir o primeiro dicionário do japonês-português, o primeiro dicionário do japonês numa língua ocidental, as primeiras gramáticas de língua japonesa e trabalhos de índole religioso. O primeiro livro em japonês a ser impresso foi a Doutrina Cristã, em 1591, e a Marcusa Kumamoto. Em 1549, São Francisco Xavier chegou ao Japão com outros missionários ao serviço de Portugal para divulgar o cristianismo no país. Algumas das maiores fontes de divulgação da cultura ocidental foram as escolas e seminários fundados pelos missionários jesuítas no Japão. Estima-se que em 1596 havia 300.000 pessoas batizadas e convertidas ao cristianismo. Porém, a missão progredia em ambiente hostil à fé, num país conturbado pela guerra civil. A reunificação iniciada por um senhor feudal chamado Nobunaga caminhava para um processo de consolidação. Entretanto, com a súbita morte deste senhor feudal, desde 1572, o seu sucessor Hideyoshi submeteu a nação a um despótico governo baseado na força das armas. Interesses comerciais de outras potências europeias também teciam fortes intrigas junto de Hideyoshi. Em 1587, o imperador então ordenou a perseguição aos jesuítas e a quem abraçasse a fé cristã. Acusava-os de fornecer e formatar a população a converter-se ao cristianismo. Os responsáveis pelas missões de Kyoto, Osaka e Nagasaki são então presos. Os prisioneiros são reunidos numa praça pública em Kyoto, onde são seviciados com o corte da orelha esquerda de cada um deles. Em seguida, transportaram-nos no caminho para Nagasaki, cobertos de sangue, em pequenas carroças, para serem então escarnecidos pela população. Porém, esta rude mostra de ignomia perpetrada transformou-se em tribuna de glória cristã. No trajeto de Kyoto a Nagasaki, os mártires foram recebidos com grandes mostras de piedade pelos fiéis das aldeias católicas que de joelhos os viam passar. Os guardas, apesar da brutalidade com que afastavam o povo, foram impotentes para demover estas intenções. No dia 8 de janeiro de 1597, Hideyoshi assinou o decreto da condenação à morte destes paladinos da fé. O filme O Silêncio, de Martin Scorsese, ilustra bem a situação deste período e a caminhada de fé dos padres jesuítas Sebastião Rodrigues e Francisco Garupo. Entretanto, por ordem de Hideyoshi, ergueram-se 26 cruzes numa colina perto de Nagasaki. Chegados ao alto da colina, os 26 mártires foram fortemente amarrados e erguidos nas cruzes. No sopé da colina aglomerava-se cerca de 4.000 fiéis, muitos dos quais querendo subir para junto dos padres crucificados. A brutalidade dos guardas ao impedir tal intenção causou muitas mais mortes ao desprotegido povo. Todos os missionários pereceram então a golpes de lanças. O primeiro a consumar o martírio foi Frei Filipe Jesus. A colina da execução ficou então a ser conhecida
como no Monte dos Mártires, e tornou-se o centro de peregrinações futuras. Nela, inumeráveis outros católicos foram degolados e queimados vivos durante a dura e cruel perseguição que se prolongou por 4 décadas, até culminar numa terrível mortandade em Shimabara, em 1638, onde morreram 37 mil cristãos. Com isto ficou quase totalmente exterminado o cristianismo em solo nipónico. Entretanto, dá-se um extraordinário episódio de fé, com o clã do daimyo de Takayama, senhores feudais que tinham sido catequizados. O filho mais velho dos Takayama, nascido em 1552, 3 anos depois do missionário jesuíta São Francisco Xavier introduzir o cristianismo no Japão, Takayama então, quando tinha 12 anos, depois da conversão de seu pai ao catolicismo, foi batizado com o nome de Justo pelo sacerdote jesuíta, o padre Gaspar de Lela. Os Takayama eram daimyos, quer dizer, membros da classe governante dos senhores feudais que secundavam o shogunato na época medieval e início da etapa moderna do Japão. Como daimyo, possuíam várias propriedades e bens e tinham o direito a formar exércitos e a controlar samurais. Dada a sua posição social, os Takayama ajudaram muito nas atividades missionárias no Japão e eram protetores dos cristãos, assim como dos missionários jesuítas. Mais tarde, muitas famílias de posição optaram por renunciar ao catolicismo. Entretanto, os Takayamas e seu pai, pelo contrário, optaram por abandonar as suas terras e as suas honras e viver pobremente e manter a fé. Em todo este relacionamento secular entre Portugal e Japão, um dos momentos de maior relevância aconteceu na viagem de 13 anos na missão japonesa Tenshō para a Europa, que levou 4 jovens missionários japoneses a visitar Portugal, Espanha e a visitar o Papa Gregório XIII em Roma. Em agosto de 1584, teve lugar então um dos acontecimentos mais interessantes na história das relações entre o Japão e Portugal. O cardeal arquiduque Alberto da Áustria, vice-rei de Portugal e sobrinho de Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, recebeu 4 nobres japoneses no Parque Real de Sintra, numa visita integrada na missão Tenshō, das terras do sol nascente para a Europa. No entanto, em 1639, os barcos portugueses foram impedidos de entrar nos portos japoneses e durante mais de 2 séculos não se registraram relações diplomáticas ou comerciais entre Portugal e o Japão. As mesmas só seriam reatadas no século XIX. O Japão propõe então um negócio de paz e um tratado com Portugal que foi assinado a 3 de agosto de 1869, que é então o Tratado de Paz e Amizade e Comércio entre o Japão e Portugal, que vigora até aos nossos dias.